do Senhor. Amém? Querido, eu quero compartilhar com você uma palavra. Está em Lucas, no capítulo 15, versículo 1. É um texto bem conhecido, é uma história que provavelmente a maioria conhece, mas nós vamos narrá-la justamente para que aqueles que não têm, quem sabe, um conhecimento dela venham ter ciência e não se perder no que nós vamos falar. Eu queria adiantar para você que nós vamos fazer uma série dessa ministração, tá? É a série sobre o filho pródigo, né? E nessa série ela vai levar de 3 a 4 domingos, bem provavelmente 3 domingos, nós vamos para falar sobre toda ela. Hoje nós vamos ouvir basicamente uma introdução dessa história, né, como ela, aonde, com quem ela fala, enfim. E aí depois nós vamos falar sobre o filho, e depois vamos falar sobre o irmão, e talvez, se eu não conseguir juntar tudo, nós temos mais um para falar sobre o pai. Tá? Mas nós vamos discorrer sobre essa história, sobre essa parábola que Jesus falou ali aos fariseus e aos escribas. Então nós vamos tomar esses 4 domingos, vamos já dizer, para falar sobre a história da parábola do filho pródigo. Amém? O texto começa dizendo o seguinte: e aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou uma parábola. Agora nós vamos lá para o versículo 11. Nós não vamos falar sobre as 2 primeiras parábolas, vamos falar sobre a última. Assim Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir o trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e a este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu a seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então aí o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor, obrigado, Deus, por essa noite mais uma vez, Senhor. Quero clamar pela tua ação, pela intervenção do teu Espírito nessa noite. Senhor, que essa palavra ela venha ir em cheio aos nossos corações
que ela venha, quem sabe, nos exortar, mas também venha trazer paz ao nosso coração, mas quem sabe também ela venha furar o nosso ego, para que a gente venha diminuir cada vez mais. Não queremos ouvir aquilo que queremos, mas queremos ouvir aquilo que precisamos nessa noite. Que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações. Que o Senhor, por meio do Teu Espírito, venha abrir os nossos ouvidos e toda ação de Satanás caia por terra agora. Em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém? Nós vamos falar hoje basicamente sobre o enredo dessa história, só como ela acontece. Eu não vou falar estritamente sobre o filho e nem sobre o irmão, mas eu quero trazer para você alguns conceitos e trazer alguns detalhes dessa história que vão fazer com que a hora que nós formos falar sobre o filho e sobre o irmão vão se encaixar perfeitamente e quem sabe vão nos trazer um entendimento sobre o que é que esse texto está dizendo e para quem ele está falando. Um ponto interessante que a gente precisa saber é que esse texto está falando sobre um pai, um filho e um irmão. São 3 pessoas que estão nessa história. Nós, por muitas vezes, já, quem sabe, lemos, entendemos, compreendemos e ouvimos, falando sobre que esse texto é destinado para um filho que se perde, e aí por ele se perder, o pai ele se arrependendo, o pai o recebe de novo, e legal, e fechou a história. É uma das partes, é uma das vertentes que essa palavra traz, é justamente essa história fala sobre um filho que se perdeu. Mas o texto ele não acaba, a história não acaba quando o filho volta. Mas esse texto ele vai mais fundo do que a gente imagina. Né? E uma coisa que a gente pode descobrir, e que a gente começa a descobrir, para quem é que Jesus está falando. Para quem a qual Jesus destinou essa palavra. Com quem Jesus estava conversando na hora que ele começou a contar a sua história. Quando a gente leu os primeiros 3 versículos, e foi proposital nós começarmos lendo esses 3 versículos, é para que a gente veja onde Jesus está e as pessoas que estavam ao redor de Jesus. Diz assim, aproximando de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir. Quem chegou ao redor de Jesus? Pecadores, pessoas que não eram atreladas aos costumes judeus, pessoas que ainda não tinham contato com a palavra, eram pessoas comuns, pessoas que ainda não tinham alcançado, né, a religião, vamos dizer assim, não estavam envolvidas com a religião. Então, pessoas pecadoras, pessoas que ainda não tinham aceitado a Jesus, vamos dizer assim, para a gente entender. Só que, ao se chegar a essas pessoas, no versículo 2 fala o seguinte, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhe contou uma parábola. Por que Jesus contou a parábola? Porque tinha alguns fariseus e alguns pecadores reclamando e falando mal do que Jesus estava fazendo. E aí, em resposta a esses murmuradores, o que Jesus faz? Conta uma parábola. Então, para quem é que Jesus estava falando essa parábola? Mas e os pessoal que estava ouvindo? Aquele pessoal que estava ali, que chegou, os pecadores, também fazia sentido eles ouvirem. Mas a resposta de Jesus foi exatamente para aqueles que estavam reclamando, para os religiosos da época, os fariseus, aqueles homens que sabiam da palavra, aquelas pessoas que tinham os seus costumes, quem sabe até mais fortes do que a própria palavra, tinham isso dentro deles, e eles começavam a questionar Jesus. Da mesma forma como em Lucas capítulo 10, quando a gente vê os fariseus da mesma forma questionando a Jesus, sobre o que eles deveriam fazer para herdar a vida eterna. O que eles deveriam fazer para ser salvos? E aí Jesus fala assim, olha, o que a lei diz? Jesus sempre vai para a palavra. E aí quando Jesus pergunta para eles o que a lei diz, eles falam, olha, eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. E Jesus fala assim, legal, vocês responderam corretamente. E aí, novamente, o fariseu chega para Jesus e pergunta, mas quem é o meu próximo? E ali ele faz a pergunta que ele não devia ter feito. Porque aí Jesus vem com uma parábola e traz a parábola do bom samaritano, e no final Jesus faz a pergunta para ele de novo. Dos 3, qual aqui agiu de melhor forma? Aí o fariseu não teve nem coragem de responder que era o samaritano, o terceiro. E aí Jesus fala, então faz a mesma coisa. Sabe, então, Jesus, ele vai sempre combater a religiosidade, ele vai combater a religião, ele vai combater tudo aquilo que nós achamos que sabemos e vai trazer a palavra como evidência. E é isso que Jesus faz nesse momento, ele chega para esse pessoal e fala assim, ó, eu preciso que vocês ouçam uma história, eu tenho algo para contar para vocês. Então, por que eu estou dizendo para você? Eu não estou invalidando a história do filho que foi.
É uma história válida, ela é real e ela funciona. E ela é aplicável completamente. Mas só que o que nós temos que entender é para quem de fato Jesus estava falando, para compreender ela completamente. Porque senão o texto teria acabado antes. Quando nós falamos da palavra do filho pródigo, nós entendemos o que é como pródigo. Pródigo é aquela pessoa que esbanja, né? Podemos dizer até que é um esbanjador imponderado. Aquela pessoa que gastou tudo, aquela pessoa que usou tudo que tinha do jeito que queria. Só que algo que fica bem claro no texto, quando nós começamos a ler, no versículo 2 diz assim, porque, pensa no negócio, o filho mais novo pega a parte da herança que lhe cabia e vai embora. Só que quando você olha no texto, o que o texto diz? Ele diz assim, pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Não só o filho mais novo recebeu, os dois receberam a herança. Só que no final só o mais velho reclama. Nós vamos falar especificamente sobre os dois, mas eu quero te trazer uma curiosidade para ler e começar a absorver algumas coisas que estão no texto. Uma coisa que é interessante a gente entender é o seguinte, o porquê cabe uma indignação aqui de algumas pessoas, né, nesse contexto, nesse cenário, e às vezes até entender o porquê é que o irmão ficou tão revoltado com o que o irmão mais novo fez. Quando alguém no Oriente Médio pedia, nessa época, né, fazia um pedido de uma herança antecipada sem que o pai tivesse morrido, isso era uma afronta ao pai. Por que era uma afronta ao pai? Porque o pai ainda estava vivo. E se o pai estava vivo, subentendia-se que o filho não estava interessado no pai em si, mas na riqueza que o pai tinha, nos bens que o pai possuía. Então começa a se olhar o quê? Que o relacionamento pai e filho que eles tinham não era por afeto, não era por amor, mas sim por puro interesse. E aí, por solicitar e pedir esse adiantamento, ele estava falando assim, olha, não me interessa quem você é, o que você representa para mim. O que interessa é o que eu tenho junto com você. Então, eu quero o que eu tenho e vou embora. É como se ele descartasse completamente o pai. Então, um sentimento que aos nossos olhos deveria ser o quê? O pai fala assim, se enxerga, rapaz, está pensando em quem você é. E sentar a peia nele, quem sabe, né? Mas não foi isso que o pai fez. O pai, de uma forma muito compassiva, muito amorosa, aceita aquilo do filho, e não só aceita, mas entrega tudo que tem que entregar para ele, e ele vai embora. Aí nós começamos a olhar aqui, e nós compreendemos, quando estudamos isso, que o pai aqui tem uma semelhança, ou se assemelha a Deus. É como Deus olhando para mim e para você, olhando para as nossas limitações, olhando para nós, às vezes, no dia a dia, aonde, quem sabe, nós temos, às vezes, pouco interesse em Deus, mas muito interesse naquilo que Ele pode oferecer. E isso é um problema para nós. Eu, às vezes, comento algo que quem olha muito para as mãos de Jesus, esperando aquilo que Ele tem a oferecer, pode perder quem Ele é. Quando eu e você olhamos somente para o que Jesus tem, nós esquecemos quem Ele é, e esquecer quem Ele é, esquecemos quem nós somos e perdemos a nossa identidade. E se perdemos a nossa identidade, nos perdemos ao longo do caminho de para onde nós estamos indo. Então nós podemos ter tudo, e a prova que podemos ter tudo, que os dois moravam no reino. Mas um decidiu ir e experimentar tudo o que queria. Depois ele vai descobrir que aquilo tudo não valeu a pena. Nós vamos chegar nesse momento. Mas eu quero só embasar alguns motivos que fizeram um e outro ter uma ação ou outra. Então entendemos que essa história fala sobre dois irmãos. Então podemos dizer até que nós poderíamos até trazer um título para esse texto, não como o filho pródigo, mas trazendo os dois filhos perdidos. Porque quando nós analisamos a história, nós não vemos somente que um filho estava perdido porque foi embora, mas entendemos que o outro estava perdido dentro de si mesmo, por não entender o que o outro filho estava passando e nem o sentimento que estava passando no coração do pai. Então a gente vê que a história é um pouco mais complexa, ou quem sabe até maior do que a gente imagina. Como nós vemos dois irmãos, o que nós podemos compreender aqui? Que esses dois irmãos simbolizam dois grupos de pessoas. Esses irmãos simbolizam dois tipos de pessoas. O primeiro do filho, eu fico tocando toda hora que fica escurecendo aqui, tá? Mas o filho que foi embora, o filho mais novo que decidiu pegar as coisas e ir embora,
ele simboliza as pessoas pecadores, igual no começo do texto. Diz assim, e chegaram diante de Jesus todos os publicanos e fariseus para ouvir. Podemos colocar nesse primeiro grupo, que representa o filho mais novo, esse grupo de pessoas. Pessoas que não tinham nada com a religião. Pessoas que não andavam pelos preceitos da palavra, pessoas que não andavam pelos costumes, pessoas que não faziam nada. Pessoas que simplesmente viviam do jeito que queriam, do jeito que bem entendiam. E aí no segundo grupo é alguém que está dentro do reino, alguém que estava obedecendo, porque ele foi muito claro quando ele disse, eu obedeço a tudo, não te envergonhe em nada. Faço tudo o que você manda, tento te honrar todos os dias, faço tudo do jeito que tem que ser. Alguém extremamente moralista. Alguém que por fazer, acha que está acima de alguém. Alguém que por fazer, acha que está no direito, quem sabe, de falar sobre o outro, enfim. Ou alguém que é dono de si mesmo, alguém que acha que porque está fazendo algo certo, está acima de qualquer um. Então nós vemos dois grupos. E o segundo grupo, que representa o irmão mais velho, entra daí a segunda classe, que é onde quem Jesus responde, que são os escribas e os fariseus que estavam murmurando. Então essa parábola, ela fala muito mais coisas do que a gente, quem sabe, já imaginou. Mas ela também fala com a igreja. E o principal foco aqui justamente era a igreja dessa época, eram as pessoas que eram os religiosos da época, que tinham a Torá, que aprendiam desde criança sobre a palavra. E obedeciam e faziam. Mas ainda faltava alguma coisa. Ainda faltava algo para que realmente eles fossem altamente transformados. Porque os dois grupos têm uma coisa em comum. Eles buscavam algo que era a aceitação. E às vezes a aceitação até para o reino de Deus. Porque se essas pessoas chegavam até Jesus, se apresentavam a Ele para ouvi-lo, é porque elas entendiam que elas, em alguma coisa elas precisavam melhorar. Em alguma coisa elas precisavam ser aceitas para também ter esse reino, para também ser alcançadas por esse Cristo. Então os dois grupos têm coisas em comum. Só que para quem Jesus estava falando nessa hora, era justamente para os escribas e para os fariseus. Uma coisa que fica bem clara aqui, é que Lucas, quando ele está escrevendo isso, ele mostra como cada grupo reagiu a Jesus. Porque aqui cada um deles teve uma reação diferente em relação a estar diante de Jesus. Um grupo chega diante de Jesus para ouvi-lo, com sede, com vontade, querendo saber o que ele tinha para ensinar, a revelação que ele tinha a trazer. O outro grupo só tinha ali apontamento, reclamação, falar porque você não segue isso, você não segue aquilo, você está desvirtuando ou está desvirtuando aquilo. Então, um grupo tinha sede, e o outro queria, basicamente, montar um três cantos, né, como a gente chama, para Jesus. Queriam, de alguma forma, fazer com que Jesus viesse se contradizer. Queria, de alguma forma, mostrar que Jesus estava errado. Queria, de algum jeito, mover um erro em Jesus. Sabe, um dos problemas que às vezes acontecem, isso não acontece aqui, mas pode acontecer em outro lugar, de pessoas que, por verem outras pessoas sendo amadas e perdoadas, falam, não, mas isso não pode, isso não está certo. E querem achar uma graça onde não existe, ou querem achar um apontamento onde não existe, sendo que Jesus mesmo já trouxe, e a palavra já libertou, a palavra já virou a página. E é isso que Jesus está tentando mostrar para eles. Jesus, por essa parábola, tenta mostrar que não existe a condenação onde eles estão procurando. Aonde eles estão tentando colocar. E Lucas traz com muita propriedade e mostra essa diferença entre os dois. Uma coisa que eu estava vendo aqui, a palavra aproximavam-se, lá no primeiro versículo, eles aproximavam-se de Jesus, todos os publicanos. A tradução que foi usada no grego para trazer entendimento dessa palavra aproximavam-se, ela tenta trazer uma comunicação de ideia da atração de que Jesus tinha sobre as pessoas, do nível de atração que Jesus possuía em relação às pessoas. E aí, pensando nisso, o que eu começo a perceber? Que se nós temos que ser imagem e semelhança de Jesus, que nós temos que ser cada vez mais parecidos com Ele, por meio da palavra, por meio da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, o que é que nós temos atraído? Como nós temos atraído as pessoas? Quem nós temos atraído? Porque Jesus atraiu quem ali? Os publicanos, os pecadores. Pessoas que precisavam de libertação, pessoas que precisavam ouvir a palavra de Deus, pessoas que precisavam ser resgatadas.
Era essa mensagem que Jesus levava, uma mensagem de transformação, uma mensagem de novidade de vida. Olhando para isso, eu começo a me perguntar, eu estou atraindo esse tipo de público, eu estou atraindo também esse tipo de pessoa? O único público que eu consigo atrair são publicanos e fariseus para estar perto de mim. Porque se eu não consigo atrair pessoas que são como pecadores, publicanos, fariseus, trazendo para o texto, se eu não consigo atrair a atenção dessas pessoas, é bem provável que eu não estou aplicando a mesma mensagem que Jesus aplicava. Porque se eu não consigo alcançar essas pessoas, se nós não conseguimos atrair a atenção dessas pessoas que precisam conhecer a Jesus, que evangelho eu estou pregando? É algo que nós temos que pensar no nosso dia a dia. Isso não é uma palavra para você, sabia, fulano estava precisando ouvir isso. Não, nós precisamos ouvir isso, todos os dias. Que tipo de público nós estamos alcançando? Quais são as pessoas que a minha pregação, que o meu exemplo, que o meu dia a dia está alcançando? É algo que nós precisamos pensar e memorizar todos os momentos. Falar, Deus, se há alguma coisa em mim, me faça mudar. Deus, se tem algo errado, se eu não estou conseguindo levar a Tua palavra como Jesus levava, então muda algo em mim. Espírito Santo traz uma revelação ao meu coração do que é que precisa mudar, para que eu preciso realmente levar o Evangelho como Jesus levava. Quem sabe, às vezes, Deus tem que desconstruir algumas coisas que estão construídas dentro de nós, para que realmente o Evangelho puro e simples de Jesus seja levado às pessoas. Só que isso quem tem que fazer não é eu apontar o dedo na sua cara e falar, você tem que mudar isso, não. Quando eu e você, assim como a Ana falou com muita propriedade, quer ouvir Deus falar com você, vá para a palavra. Quer saber o que tem que mudar dentro de você? Vá para a palavra. Você não precisa de uma revelação, de alguém se levantar no meio de uma igreja para falar o que você precisa fazer. Porque muitas vezes eu e você já sabemos o que precisamos fazer. Só basta coragem para fazer. Porque muitas das vezes, se você começar a olhar a história dos fariseus e dos escribas, entra muito na personalidade deles, aquele tipo de pessoa que apontava o erro do outro, mas na verdade aquele erro estava nele. Ou às vezes ele não estava nem errando, mas a vontade de fazer era maior, então ele preferia apontar porque ele não podia fazer. O desejo de fazer dele era maior, então ele queria no outro criticar aquilo que quem sabe ele queria fazer. Sabe, então o erro, quando nós temos algo a ser corrigido dentro de nós, o próprio Espírito aponta. Eu lembro uma vez, eu trabalhava na De Pascoal, isso já faz muitos anos atrás. E eu não vou falar quanto tempo, senão você vai achar que eu sou velho, né? Mas faz bastante tempo. E tinha um rapaz lá, que ele estava afastado da igreja. Já fazia acho que uns 5, 6 anos que ele estava afastado. E aí eu falei, cara, vamos lá na minha igreja, lá é muito legal e tal, você vai gostar, você vai curtir. Ele falou, não posso, cara. Eu falei, por quê? Não, porque eu tenho muita coisa errada. Eu faço isso, faço aquilo e tal, e daí não dá certo ir para a igreja agora. E eu falei, eu fiz uma pergunta para ele, falei, esse dia atrás você foi no médico, né? Eu falei, fui. Eu falei, por que você foi lá? Não, porque eu estava doente, mas o que você tinha? Ele falou, tinha isso, 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 e fui lá. Eu falei, pois é, e o que você acha que você vai fazer na igreja? Você vai no médico se você já estiver bom? Eu falei, não. Eu falei, assim é com Jesus. Você vai diante dele porque você precisa de uma melhora, porque você precisa ser mudado. Não sou eu que vou apontar o que você tem que fazer, mas o próprio Espírito Santo vai te mostrar todos os dias, olha, isso não é bom para você. Você vai começar a perder a vontade de fazer o que você faz. Isso vai saindo de você, porque o Espírito Santo vai começando a fazer parte da tua história. Eu falei, então não espera você ficar bom para ir, porque você não vai ficar bom, você vai ficar cada vez pior. É igual um câncer. O câncer ele vai te matando aos poucos, você não vai melhorar se você não buscar um recurso. A não ser que aconteça um milagre de Deus na tua história, você vai definhar e vai morrer. Então não espera morrer. Eu sempre conversava com ele, mas eu acabei saindo de lá e ele foi casca grossa e não tinha ido. Mas eu acredito que no meio do caminho ele deve ter se encontrado com o Senhor. Mas o interessante é participar da história das pessoas, né? É falar aquilo que tem que ser falado. Então é levar o Evangelho de Jesus a essas pessoas. Falando dessa atração que Jesus tinha, né, sobre as pessoas, essa atração incomodava os escribas e os fariseus. Incomodava porque eles viam em Jesus coisas que eles não aceitavam, por causa do moralismo, por causa da religião, por causa do jeito qual eles se comportavam. E isso incomodava eles. Eles queriam, de uma forma ou de outra, atacar Jesus. Porque, quando a gente lê o versículo 2, ele fala assim, eles estavam murmurando o quê? Falando que Jesus estava recebendo os pecadores e também comiam com eles. Por que eles falam isso para Jesus?
Eles falam isso para Jesus num contexto onde eles estavam falando assim, ó, ele só pode estar falando algo que eles querem ouvir. Ele só pode estar fazendo vista grossa para o que eles fazem. Só pode ser isso para atrair essas pessoas. Eles estavam reclamando sobre Jesus, sobre o porquê ele estava atraindo essas pessoas. E não só isso, quando eles falam para Jesus e ele come com eles, isso para nós não faz muito sentido. Tipo, não tem tanto peso, mas para eles tem muito peso. Isso era algo para eles inconcebível, porque comer com alguém, chamar alguém e se sentar a comer com alguém, era você estar falando assim, eu aceito você, eu te aceito do jeito você, eu quero fazer parte do seu convívio social, eu aceito você do jeito que você está. Então para eles era inconcebível, porque para eles não dava, não cabia. A religião não deixava. É como a gente fez o seguinte com ele. Falasse para ele assim, mas ele nem vai na minha igreja. Era mais ou menos isso para você entender. Ele nem vai na minha igreja, por que você está dando moral para ele? Ele nem é crente, por que você está chamando ele para no churrasco? Ele nem é crente, por que você está chamando ele para na tua casa? É mais ou menos isso que eles estavam murmurando com Jesus. Então para eles era inconcebível isso. E aí Jesus vem com essa parábola e fala isso para eles. E aí a minha pergunta é, para quem está sendo dirigida essa parábola? Muitas das vezes essa parábola está falando com a gente mesmo. Muitas das vezes essa parábola está falando com a gente. Sabe quando que Deus me tocou para falar dessa ministração? Foi no sábado de manhã, lá com o tio Pedro. Nós estávamos ouvindo um missionário lá da Jocum. Ele é pastor, não? Você é missionário? Pastor? O pastor Pedro lá, missionário. Missionário, eu estou profetizando já, né? Para cuida de gente é pastor, né? Nós estávamos vendo o tio Pedro lá falar, e ele começou a contar as experiências dele. E ele contou uma experiência, uma hora, se der certo, a gente vai chamar ele aqui, né? Para a glória de Deus, para ele compartilhar com a gente aquilo que ele tem vivido no reino de Deus. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, e ele citou uma parte do texto do filho pródigo, foi pelas pessoas a qual eles estão alcançando e resgatando das mãos do diabo. E como, de certa forma, a igreja o repeliu por fazer isso. Ou pela forma pela qual ele estava fazendo isso. Por se colocar no meio das pessoas que ninguém quer ir atrás. Por ir de encontro a pessoas que ninguém quer ir atrás. E aí ele foi questionado por uma pessoa da igreja. Por que ele estava fazendo, por que ele estava recebendo isso, por que estava acontecendo aquilo. E aí ele foi respondendo para as pessoas. E aí eu comecei a olhar e falei, puxa vida, às vezes o problema está dentro de nós mesmos. Às vezes o problema está dentro das igrejas. Não estou desmerecendo as igrejas, não é isso. Mas às vezes a visão que nós temos das pessoas. Sabe, uma coisa que eu acho muito linda na nossa igreja, que nós não temos problema em chegar nas pessoas que estão aí fora. Vou te dar um exemplo, nós fizemos uma ação social, isso para quem está assistindo a transmissão e não conhece a igreja fisicamente aqui, né, pessoalmente. Mas nós fizemos uma ação social há duas semanas atrás. E essa ação social ela foi focada justamente para moradores de rua, pessoas que estão em extrema carência mesmo, vamos dizer assim, né? E nós fizemos café da manhã para essas pessoas, corte de cabelo, tudo de graça. Corte de cabelo, psicólogo, dentista, o que mais teve? Massoterapeuta. Uma coisa que me deixou muito feliz foi ter uma cadeira, aquelas cadeiras de massagem, que é uma fortuna aquelas cadeiras. Mas Deus levantou um voluntário, e esse voluntário falou, não, eu não vou poder participar, porque eu tive um plantão no hospital, mas eu vou mandar a cadeira, minha filha vai para auxiliar, e vocês vão poder abençoar essas vidas. E ele já se colocou à disposição para no próximo dia 13 agora participar de novo. E o que me alegrou muito o coração foi ver a alegria e a satisfação de um morador de rua que é descartado pela sociedade, por qualquer uma das pessoas, ele sentar nessa cadeira e se sentir digno. Ele sentar nessa cadeira e eu ver um sorriso no rosto dele. Sabe, ele ali relaxando, como se fosse um rei, um patrão. Sabe, querido, Jesus quer nos salvar para que você se sinta digno, para que você se sinta amado, para que você se sinta acolhido e envolvido pelo amor dele. Só que quantas e quantas pessoas, e às vezes a gente já fez isso, e às vezes faz se não perceber, que renega certos tipos de pessoa. Porque às vezes você não tem problema com um morador de rua, mas às vezes o problema é uma prostituta. Às vezes o problema da religiosidade dentro de nós, às vezes é uma pessoa, um homossexual. Como nós temos lidado com as pessoas? Ou melhor,
Como é que você tem se sentido se você ainda não faz parte da igreja de Jesus? Sabe, o que as pessoas precisam ver em nós é o próprio Cristo, e mais nada. Jesus não estava sendo legalista quando ele fala sobre o filho mais novo, mas ele estava representando o amor de Jesus nessa história, o amor de Deus nessa história. Ele estava realmente falando assim: ei, vocês têm que amar, vocês têm que receber. Tem que haver uma correção? Tem, mas fica tranquilo que isso vai acontecer. O que nós temos que fazer é estar prontos e totalmente à disposição para amar aquele que precisa ser amado, resgatar aquele que precisa ser resgatado. E não ser, às vezes, um repelidor do amor de Jesus para as pessoas. Que às vezes é isso que acontece. Vamos falar um pouco mais do segundo grupo. O porquê é, então, que Jesus conta essa parábola? Ou o que motiva Jesus a contar essa parábola para eles? O que motivou Jesus a contar essa história para eles é uma coisa chamada postura. A postura deles fez com que Jesus contasse essa história para eles. Para trazer clareza, tentar trazer um entendimento de como eles deveriam se portar, de como eles deveriam agir. A parábola dos dois filhos, ela estende o olhar da alma do irmão mais velho, no seu auge ou no mais forte, para que ele mude a postura do seu coração. Uma coisa que é muito interessante em Deus, é que a gente vê isso em Jesus, quando ele está andando na terra. A gente vê isso sobre a palavra de Deus, que Deus nunca vai te forçar a fazer nada, Deus nunca vai te obrigar a fazer nada, mas Ele vai mostrar para mim e para você: ei, eu espero que você haja desse jeito. Eu espero que você faça dessa forma. Eu espero que você interaja desse jeito. Então, o que Jesus está fazendo para eles é: olha, vocês podem até estar falando isso, vocês podem até ter o entendimento e ter aprendido dessa forma, mas não quer dizer que isso precisa ser até o final da história de vocês. Eu espero que vocês tenham uma postura, que vocês tenham uma postura de uma mudança de coração, de como vocês têm interagido. Eu espero que vocês ajam de uma forma diferente. Nós aprendemos o quê? O foco era exclusivo no modo do pai acolher o seu filho arrependido. Eles estavam só olhando para a forma como o pai recebeu aquele filho. Eles estavam olhando para mais nada. E uma coisa que pode, quem sabe, até ter motivado eles a agir daquele jeito, porque quando alguém pedia a herança, como eu falei para você, como que era feita essa divisão? Não era simplesmente divide metade e dá para cada um, não. A divisão era feita assim: 2/3 de toda a herança era dada para o filho mais velho, e o restante era dividido entre os outros irmãos. Então, no caso, o filho mais novo levou 1/3 de toda a herança. E o que indigna ele nessa história, que deixa ele mais chateado nessa história? Que quando o filho volta, o que acontece quando o filho volta? O pai, eu não vou relatar tudo, porque a gente vai falar sobre isso, mas o pai recebe, coloca o anel no dedo. Quando ele coloca o anel no dedo, acho que eles estavam ouvindo aquilo, não pode. É um absurdo você ter feito isso, você falar isso aí, Jesus. Não pode. Porque o anel no dedo representava um reposicionamento do filho na família. E, novamente, fugiu a palavra. Ele tinha direito sobre a herança de novo. E aquilo, acho que ele vai gastar meu dinheiro de novo. Eles estavam mais ligados ao natural do que ao amor do resgate daquele filho, daquele irmão. Sabe, o que Jesus está ensinando para nós é exatamente a mesma coisa. O que pesa mais para mim é o dinheiro que eu tenho ou alguém que pode ser resgatado através do meu dinheiro? É o dom que eu tenho ou aquela pessoa que vai ser resgatada através do meu dom? É a capacidade que eu tenho ou aquela pessoa que precisa ser resgatada através da minha capacidade? Ah, mas eu não tenho tempo. Eu não posso, não. Eu tenho que viajar para as Bahamas, eu vou para Nova York, eu vou para Paris, eu vou para não sei aonde. Isso vai fazer falta para mim. Eu não vou poder realizar o meu sonho. Beleza, você pode realizar os seus sonhos, mas os sonhos de Deus ficam aonde nessa história toda? Porque se Deus nos dá uma capacidade, nos dá condições de ter o que temos, para que é que Ele nos dá o que nós temos? Se nós não conseguimos colocar na nossa conta as contas de Deus, é em vão que nós temos. Se nós temos um tempo, 24 horas, como nós temos dividido essas 24 horas? Sabe, é sobre isso que Jesus está falando com eles, é sobre um posicionamento.
Você fala, ei, vocês estão vendo, mas vocês estão vendo do jeito errado, com a ótica errada. Às vezes, quando nós olhamos essa parábola, nós imaginávamos, quem sabe assim, aquela cena onde aquele pai vai. E uma coisa que é interessante nesse texto também é que o texto diz assim, que ao ver o filho de longe, o pai sai correndo de encontro àquele filho, o abraça e o beija. Mas uma coisa que você não vê na cultura no Oriente é um pai mostrando as suas pernas por correr. Isso para eles não funciona, não rola, não dá certo. Eles não vão ter essa atitude de correr atrás de um filho que se perdeu, que saiu, que fez o que fez. Para eles era inconcebível isso. Então você começa a ver que várias coisas começaram a deixar eles indignados com aquela história. Começaram a falar, não cabe isso que você está falando. E aí esse pai vai ao encontro desse filho. Não só ao encontro, ele levanta aquela vestimenta e corre. E vai atrás dele, abraça e beija e resgata e traz ele de volta. Sabe, então, às vezes a cena que a gente tem na cabeça é o quê? Aquela cena de um pai com os olhos marejados, as pessoas todas emocionadas por ver aquele pai resgatando e recebendo aquele filho de novo que todo mundo achava que, quem sabe, estava morto. Tipo aquela cena de filme, né? Toca aquela música no fundo, bem assim, com vontade de chorar, né? E aí todo mundo começa a chorar de emoção porque aquele filho foi resgatado de novo. Mas não era essa cena que estava rolando. Não era isso que estava rolando naquela hora. Não era esse sentimento. Nós, lendo, pensamos isso, mas não era isso que estava passando. Olhando para tudo que eles estavam ouvindo, e tudo que representava a tradição, tudo que as formas e a cultura deles representava para eles, não era isso que eles estavam sentindo naquela hora. Era indignação, revolta. Só que a intenção de Jesus era justamente essa. De não trazer acalento para o coração deles. Jesus queria trazer realmente um sentimento diferente. Jesus queria fazer com que eles realmente saíssem daquela visão cega, da forma bitoladas como eles estavam, cheia da sua própria justiça. Jesus queria mexer com eles, queria sacudir eles por dentro de verdade. E às vezes o que Deus quer fazer comigo e com você é justamente a mesma coisa. Nos sacudir por dentro, para que a gente pare com a cegueira que nós temos espiritual. Para que a gente realmente ame como tem que ser amado. Para que a gente realmente perdoe como tem que ser perdoado. Para que a gente realmente resgate como tem que ser resgatado. Mas às vezes para acontecer essas coisas, Ele tem que mexer com a gente por dentro. Porque sabe qual que é o problema? Porque por eles estarem com, sabe, um pensamento totalmente errado, conduzindo de uma forma errada, com a alma totalmente, com o sentimento errado, eles não só destruíam a eles, mas eles começavam a destruir as pessoas que estavam ao redor. Pelo senso de justiça que eles possuíam, né, a gente vê a história lá do publicano e do fariseu, aonde estão orando baixinho, e o outro fala, eu não sou como esse e tal, você vê o ego aqui em cima, tentando destruir o outro, tentando rebaixar o outro. Porque, gente, quem não sabe o que é, vai tentar fazer o outro também não saber quem é. E o problema disso é que por ele não se posicionar, ele não vai deixar com que ninguém se posicione junto com ele. E a verdade que poderia ser levada para eles, a verdade de Jesus, não chega. O jeito certo da pregação e da mensagem que Jesus traz do novo evangelho, da nova aliança, não chega como deveria chegar e não funciona como deveria funcionar. Porque eles não estão alinhados, porque eles não estão reposicionados, porque eles ainda não estão sarados. A verdade é que eles ficaram ofendidos ouvindo o que Jesus estava falando. E provavelmente com muita raiva. Só que era justamente o que Jesus queria fazer, né? É tirar o conceito que eles tinham da religiosidade que eles possuíam. Uma coisa que fica clara é que, na verdade, Jesus também ele estava com essa parábola, desafiando eles a pensarem sobre Deus, sobre o pecado e sobre a salvação. Porque, de certa forma, ia contra aquilo que eles pensavam, contra aquilo que eles achavam que era certo. E aí Jesus está desconstruindo isso dentro deles. E para não dizer que a gente não está falando sobre o irmão mais novo, né, a gente começa a ver um egoísmo destruidor dentro do irmão mais novo. Um egoísmo tão grande que ele não está nem aí para o irmão, se o irmão vai ser prejudicado com a ação dele, ele não quer nem saber o que vai acontecer com o reino, se o pai está feliz, se o pai está alegre. E uma coisa que eu acho que é relevante também você entender,
Porque o texto fala o seguinte, que o pai dá um aval, beleza, eu vou te dar o que você quer. Eu vou entregar a herança para você. Só que o texto fala que alguns dias depois ele sai. Por que ele não sai na hora? Já parou para pensar por que ele não sai na hora? Porque naquela época não tinha Pix, né? E uma coisa que eles tinham muito na cultura, que eles eram reconhecidos por aquilo que eles tinham, pelas terras que eles possuíam. E para que o pai pudesse entregar essa herança para ele, o que ele tinha que fazer? Vender parte das propriedades que ele possuía para entregar para o filho para que ele fosse. Agora, você imagina a vergonha que esse pai passa se eles tinham realmente nesse nível de, vamos dizer assim, de reconhecimento sobre aquilo que ele possuía, sobre as terras que ele tinha, e de repente a galera começa a descobrir, poxa vida, ele teve que vender parte dos bens que ele tinha, porque o filho quis ir embora. O filho não estava nem aí para ele, estava interessado só no que ele tinha. Pensa como ele seria mal falado, como ele seria mal visto pela sociedade e pelas pessoas. Mas isso não impediu de fazer o que ele fez e deixar o filho embora. Da mesma forma como Deus, se hoje eu chegar, Deus, eu não quero mais, eu quero ir embora, eu quero viver do meu jeito. Deus vai falar assim, beleza, pode ir embora. Deus não vai te amarrar numa cadeira e falar, não, daqui você não vai trancar a porta, você não passa. Não, ele fala assim, portão liberado, pode ir. E o que deixou o pessoal indignado é que quando ele volta, ele também recebe. Sabe, isso mostra para mim e para você um Deus que nos ama. Independente do que aquele homem fez, independente do que ele cometeu ao longo do tempo e a forma como ele saiu, Deus sempre vai estar te esperando de volta. A questão é, vai dar tempo de voltar se escolher sair? Nós vamos falar sobre os dois e a gente vai entrar na questão do resultado da escolha de cada um. Porque às vezes parece que está sendo legalista, né? Não, ele fez o que queria e aí voltou, tudo bem. Não é bem assim. Mas o que Jesus está mostrando aqui, olha, a oportunidade para você. Tem jeito para aquele que se arrepender. Ainda tem espaço para voltar, ainda pode ser reintegrado à família. Mas se houver arrependimento. Se tem consequência ou não tem consequência, a gente vai conversar isso depois. A questão é que Cristo está à espera de mim e de você. A questão é que se houver arrependimento, ainda tem espaço, ainda tem jeito e ainda tem condições de nós voltarmos para casa. Nós vamos conversar na semana que vem, vamos falar sobre o filho mais novo. Nós vamos falar sobre ele e entender o que foi esse processo, como foi essa questão toda.